Todas as próteses de joelho são iguais? Eu sou o Dr. André Cruel e há mais de 20 anos eu trato artrose todos os dias. E há mais de 20 anos faço prótese de joelho, faço a cirurgia da prótese de joelho. Bom, resulta que as próteses não são iguais. A grande maioria das próteses hoje em dia implantadas no Brasil e também no mundo são próteses totais, ou seja, que vão modificar, que vão trocar os 3 compartimentos do joelho. Elas vêm de um antepassado comum, uma prótese lá no começo da década de 80, que teve grande sucesso e daí se derivaram outras, né? Conforme a linha comercial, conforme o cirurgião que inventou, fizeram modificações e ficou mais ou menos assim. Agora cabe uma explicação, o que é prótese total e o que é prótese parcial, se tem, para que serve. Vou mostrar primeiro para vocês como é que é o joelho dentro, que o ortopedista ele separa o joelho em 3 compartimentos. É assim, o joelho, quando a gente vira a rótula para o lado, né, quando se faz uma cirurgia, nós vamos perceber, a gente vai dividir em 3 compartimentos. Imagina uma linha aqui no meio do joelho. Vai ter uma parte do lado de medial, que a gente chama do lado de dentro, né? E você vai ver uma parte do osso, que a gente chama, nesse caso o fêmur, o côndilo, tem a parte também da tíbia, e essa metade é o compartimento medial. Você está vendo os ligamentinhos lá dentro representados e o menisco aqui. Então esse é o compartimento medial. O compartimento lateral é aquela parte para o lado lateral, para o lado de lá. Também com o fêmur aqui com o seu côndilo, a tíbia com o seu côndilo, o menisco. E tem um terceiro compartimento que é o compartimento da rótula com o fêmur, ó, fêmoro-patelar. São esses os 3 compartimentos. Na prótese total, você troca pelo menos toda a parte tibial e a parte femoral, esses 2 compartimentos, podendo ou não trocar a rótula. E ao não trocar a rótula, às vezes você faz uma denervação nela. Essa é a prótese total, que é a prótese mais consagrada. Bom, existe também a prótese parcial, de um compartimento só, ou seja, unicompartimental. Essas próteses uni têm uma vantagem. A vantagem que mantém a rótula, claro, mantém os ligamentos e mantém o menisco do outro lado. A função para o joelho é bem melhor. A velocidade que a pessoa caminha, a capacidade de subir e descer a escada, o conforto com o joelho, a flexão, fica um joelho mais parecido com o normal. Mas nem todos os casos podem ser feitos com prótese única. Alguns casos já tem muita artrose e não estão na indicação. Então, se imagina que de 20 a 50% dos casos pode ser indicado uma prótese unicompartimental. Mas aí ela vai durar a mesma coisa que a total? Praticamente a mesma coisa. Existe uma pequena diferença de sobrevida, de duração, em relação à uni, mas que é muito compensada pelo conforto do paciente. E isso, os estudos são muito claros nesse sentido. Não é uma prótese tão comum no nosso meio, mas que está ganhando adeptos. Nós temos grande experiência com isso e para o paciente que está bem indicado, ele fica muito bem. A prótese total ela se comporta mais como um joelho mecânico, né? No sentido de já não ter os ligamentos originais, de já ser casos de maior deformidade. E quais são as novidades da prótese total? É o mesmo modelo lá da década de 80, de 90? Tem modelos novos que estão chegando, em que eles são mais adaptados ao tamanho do osso, tem mais alternativas, tem tamanhos intermediários para que se encaixe exatamente no formato do osso e não com uma coisa assim que não tem lado, que é um pouco grande demais, que pega um pouco mais ali. Então se acredita que essa adaptação vai dar mais duração ao implante e vai dar mais conforto ao paciente. A última palavra é que existe próteses nacionais e próteses importadas. As nacionais elas são cópia das importadas, dos modelos que já se demonstraram ao longo de muitos anos e com estudos com grande número de pacientes, sua duração. As nacionais não têm estudos, infelizmente, por isso que
tem gente que tem desconfiança. Não é que tenha desconfiança, né? Precisa aparecer os estudos que mostrem a duração da prótese nacional, que não tem, você não sabe. E aí, como tem vários fornecedores, né? Aí você não sabe exatamente se vai ter a mesma duração ou não de uma importada. Por isso que tem cirurgiões que preferem só botar a importada, tem outros que conseguem botar os dois, concedem botar os dois, mas sempre pensando, né? É o melhor que nós estamos fazendo? Não sei, o tempo dirá. São essas as novidades. Existe a prótese Uni para alguns pacientes, funciona super bem, até 50% dos casos, mas quem vai decidir isso é o médico ortopedista, né? O médico ortopedista vai avaliar o caso e vai dizer, o seu caso pode ser Uni. Aí, dependendo do convênio, pode autorizar, pode não autorizar, mas é importante que o paciente saiba que tem essa alternativa que é ótima. Fique sempre ligado aqui no canal da Artrose e nós temos notícias de ponta para vocês e a gente quer acolher suas dúvidas. Se quiserem falar sobre prótese de joelho, mande perguntas para mim ou sobre qualquer coisa da saúde musculoesquelética. Fica a dica.